Louvado seja o nome do Senhor. Entramos aqui na plataforma também do Facebook e do Instagram para transmitir a palavra de Deus nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós não olharmos para a palavra de Deus, não tem como nós conhecer a Jesus. A palavra de Deus é um manual que nos explica o caminho para conhecermos a Deus. A palavra de Deus é o manual que nos conduz para este caminho que o próprio Jesus disse, o caminho espinhoso, é uma porta apertada e nós dependemos, precisamos deste manual, que é a Bíblia Sagrada, para passar por este caminho. Meus amados amigos e irmãos, eu tenho aprendido muito com as parábolas que Jesus nos deixou. E ele fala claramente em suas parábolas o que nós devemos fazer e nós devemos procurar para passar por este caminho. Jesus disse: o caminho estreito, a porta é uma porta apertada. São poucos que irão passar por este caminho. E eu falo para você uma coisa nesta manhã: são muito poucos que estão procurando passar por este caminho. Muitos estão voltando para trás, deixando a tua cruz no meio do caminho, voltando para trás. Não é hora, não é momento de nós jogarmos a nossa cruz de lado. Como eu estava falando, há 7 anos, vai fazer 8 anos agora, no meio do ano, que eu tive uma experiência muito séria. A qual há 16 dias eu vi vozes, 24 horas, me dizendo algo terrível. Meus amados, a nossa confiança está sempre, a nossa fé, o nosso propósito tem que estar sempre nos pés no altar do Senhor. Muitos homens enganadores neste mundo estão por aí, usando a palavra de Deus para te enganar, usando a palavra de Deus, aleluias, para tirar o seu dinheiro, tirar, aleluias, algo de você. Cuidado com os heresias, cuidado com os falsos profetas. Jesus alertou disso. Muitos viriam em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Milagres vão operar, se possível, fazer até fogo descer do céu. É tempo de nós olhar para a palavra de Deus e deixar ela agir no nosso caminho, no nosso dia a dia. Nós vemos e passamos e nós enfrentamos o que essa parábola vai dizer nesta manhã. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, no versículo 1. E ele começou a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a
edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. Chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se deles, lhe feriram e o mandaram embora vazios. E tornou a enviar-lhe outros servos, e eles, apedrejando, lhe feriram na cabeça e mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e a outros mataram. Vendo eles, pois ainda seu filho amado, enviou também a estes, por derradeiro, dizendo aos menos, terão respeito a meu filho. Preste atenção nessa parábola. E tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e a outros mataram. Tendo eles, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes, por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito a meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Vamos, matamos, e a herança será nossa. E agarrando, o mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscava prendê-lo, mas temia a multidão, porque entendia que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o fora assim. Amigos e irmãos, essa parábola Jesus deixou falando ali, antes dele ser pregado na cruz, antes dele entregar a sua vida por nós. Ele estava ensinando seus discípulos e a multidão que o acompanhava. E ele fazendo essa parábola, dizendo, um certo homem plantou uma vinha. E este homem um dia, aleluia, precisou sair daquele lugar, e ele precisava alugar ou vender a sua vinha. E ele achou 3 lavradores e arrendou esta vinha, dizendo, combinado, assim que a vinha produzir, eu terei parte dos frutos. Aquilo foi combinado com os lavradores daquele homem dono da vinha. E a palavra nos fala que aquele homem assim fez, arrendou aquela vinha para os lavradores e partiu para outra terra. E nós vemos que a palavra nos fala que quando aquele homem viu que a vinha estava produzindo, que já era hora da sua parte, ele enviou servos até os lavradores para receber a sua parte. Porque era combinado. Como nós fazemos um contrato no dia de hoje, o combinado era que ele recebesse parte dos frutos da vinha. E
ele enviou os servos até os lavradores a receber sua parte. Mas quando aqueles lavradores viram o servo aproximando, feriram eles, bateram neles e fizeram eles retornar de mão vazia ao seu Senhor. E aquele homem, pensando contigo, disse: enviarei pela segunda vez mais servo em busca daquilo que me pertence. E a palavra de Deus nos fala que ele enviou outros servos até os lavradores para receber a sua parte. E a palavra nos fala nesta manhã: este apoderando-se deles, feriram e mandaram embora vazios. E tornou a enviar-lhe outros servos, e eles apedrejaram e feriram na cabeça e mandaram embora, tendo afrontado. O segundo servo enviado pelo Senhor, dono da vinha, foi ferido, foi apedrejado e foi enviado de volta, ferido. E pela terceira vez aquele homem, dono daquela vinha, não desistiu, porque era combinado ele receber a sua parte que lhe pertencia naquela vinha. Só que ele tinha, aleluia, arrendado a sua vinha para homens maus, homens, aleluias, que não queria dividir, que não queria, aleluias, cumprir as regras. E a palavra nos fala, aleluias, e ele tornou enviar outros, e a este mataram. E a terceira vez ele enviou outros, e mataram eles. Os lavradores mataram os outros que ele enviou. E pela quarta vez aquele homem não desistiu. Restava aquele seu filho. Ele tinha um filho. Ele disse: vou enviar meu filho. Às vezes sim, eles respeitam porque é meu filho e cumpre com as suas obrigações de enviar a minha parte. Tendo eles, pois ainda um filho amado, enviou também antes, por derradeiro, dizendo: menos serão respeito, meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este herdeiro, vamos, matemos. Aleluia, meus amados, que a palavra nos fala. Que maravilhas, essa parábola maravilhosa. O homem, dono da vinha, o nosso Deus. O Senhor que plantou a vinha, o nosso Deus. Precisou ele arrendar a sua vinha para ir para outra terra. Enviando os profetas, eles mataram. Enviaram homens para falar e eles não aceitaram. E este homem, dono da vinha, este senhor, dono da vinha, um dia disse: eu, meu filho, enviarei ele. Sendo meu filho, às vezes eles respeitam. E a palavra nos fala nesta manhã que quando eles viram o filho se aproximando, aqueles lavradores disseram entre si: este herdeiro, vamos, matemos-lo, a herança será nossa. E agarrando, o mataram e lançaram fora da vinha. Os lavradores matou o filho do Senhor, dono da vinha. Os lavradores maus mataram o filho do dono da vinha para ficar com a herança, para ficar com a vinha.
lavradores e dará vinho a outros. Que maravilhas! Ainda não leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e as coisas maravilhosas aos nossos olhos. Jesus falando essa parábola, explicando em parábolas para seus discípulos, para aquela multidão. Meus amigos, meus irmãos, essas parábolas me deixam maravilhado. Quando eu abro a palavra de Deus e começo a meditar nessas parábolas, eu me sinto como estou vivendo aleluias naqueles dias que Jesus está falando essas parábolas. Essas parábolas, Jesus falou naqueles dias que ele estava cumprindo o seu ministério na terra, para gerações, para aquela geração, para gerações próximas e para gerações futuras. Nós estamos olhando para essas parábolas hoje. Essa parábola também vai ficar por dias que virão. Porque essas parábolas nos faz fortalecidos e nos explica perfeitamente o que é o nosso Deus. Ele é amor, Ele é justiça também. Ele não quis destruir os lavradores maus. Aqui fala, o que fará o Senhor da vinha? Virá destruir os lavradores e dará vinha a outros? Ainda não leste a Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta a cabeça da esquina. Por isso eu falo aqui todos os dias que eu estou aqui nas transmissões, compartilhando o nome de Jesus, gente. Vamos compartilhar a Jesus. Nós vemos tantas pessoas, mulheres evangélicas, né, fazendo seus vídeos, se mostrando em sua sensualidade, principalmente no TikTok. Mulheres evangélicas, eu sigo muitas pessoas evangélicas no TikTok. Por isso cai mais conteúdo evangélico no meu TikTok aqui, na minha plataforma aqui do TikTok. E eu vejo muitas mulheres aleluia, compartilhando a sua sensualidade. Não adianta você vir falar comigo que isso é mentira. Não, é verdade. Nós temos que ser diferentes, gente. Nós temos que ser luz para as trevas. A sensualidade é desgosto para Deus. Sensualize para seu marido, ele sim. Sensualize, Elias, entre quatro paredes com seu esposo, com seu marido. Isso é uma vergonha para o meio evangélico. Nós estamos vivendo uma vergonha. Mas quando nós falamos, muitos dizem para nós, você é bobo, você é bobo, você é isso, você é aquilo. Você está vivendo o tempo passado. Muitos disseram que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia está antiga demais, tem que atualizar a Bíblia. E tem que atualizar a nossa mente. Tem que atualizar nós. A palavra de Deus é atualizada, essa palavra mesmo. Há 2000 anos atrás ela foi escrita por Jesus e ela hoje atualizou a minha mente. Creio que atualizou a sua mente também, que está do outro lado. E como nós se atualizamos na palavra de Deus, nós se atualizamos.
Sensualeza para seu marido entre quatro paredes, mas para outros nas plataformas. Não estou aqui desprezando que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Faça de sua vida o que você sentir melhor. Nós temos que compartilhar o nome de Jesus. É Ele que tem que ser levado. Não importa a sua boniteza, se você é lindo, se você é isso, se você é aquilo. Todos nós temos defeitos, somos pecadores e cheios de defeitos. Não há homem perfeito, não há mulher perfeita. Espírito maligno chamado pomba-gira. Ele apodera de muitas mulheres evangélicas e faça com que essas mulheres se contaminem, se caia. Muitos homens estão sendo, aleluias, tragados por esse espírito chamado pomba-gira. Os dias que eu estava vivendo no terceiro dia, eu conversei com esse espírito chamado pomba-gira. O diabo revelava, ele ria e dizia: eu perguntava, qual é o teu nome? Ele dizia: eu sou pomba-gira. Eu falava assim: deixa eu te ver, eu quero te ver suas faces. Eu falava para mim: você não suporta me ver, você não aguenta ver a minha face. E dava gargalhada. Nós estamos vivendo dias terríveis neste mundo. As plataformas são muito legais, as plataformas são maravilhosas para nós compartilhar a palavra de Deus. Eu amo essa plataforma do TikTok, do Kawaii, as plataformas que a gente pode tocar os louvores, não tem restrição de direitos autorais, mas nós temos que vigiar. Mulheres evangélicas, honre o teu Deus. Homens evangélicos, honre o Senhor teu Deus. Se dia de postar a foto, um vídeo, posta com seu marido, poste com sua esposa. Não fique em todos os espelhos sensualizando. Cuidado, você que conhece a palavra de Deus, será muito maior o sofrimento para aquele que conhece a palavra de Deus e for ali para o fogo ardente. Diz a palavra que muitos naquele dia chegará na presença de Deus e vai dizer para ele: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu falei línguas estranhas. E ele vai falar: passai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Aleluia. Eu trabalho, muitas vezes eu trabalho com pessoas, eu trabalhei muito com pessoas que não conhecem a Deus e disse: aquela mulher evangélica é linda, é isso aqui. Porque a mulher se mostra, principalmente as casadas, as mulheres casadas, que estão sensualizando. Eu só falo uma coisa: ninguém é perfeito. Você que se acha linda, maravilhosa, você não é perfeito. O espírito maligno está te enganando, entrando em sua mente e fazendo você fugir das ordens do Senhor, nosso Deus.
mais esta oportunidade. Chegará um dia que nós não vamos ter mais esse privilégio de olhar para esta palavra e aprender com ela. A sensualidade é para seu marido, a sensualidade é para sua esposa. Entre quatro paredes, sim. Você tem o direito do corpo da sua esposa, você tem o direito do corpo do seu marido. Isso é provado pelo Senhor, Deus aprova. Mas cuidado com os espelhos, com os vídeos. Estamos vivendo no meio de pessoas evangélicas, se diz ser evangélico, aonde está acontecendo coisas terríveis, gente. O meio dos evangélicos está ficando pior do que o meio das pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que se dizem católicas. É muita podridão, é homens arrancando dinheiro das ovelhas de qualquer forma, é homens enganando, usando a palavra de Deus para enganar. É homens, aleluia, em cima, pregando a palavra de Deus, em cima de palanque político. É homens levando, aleluia, político para dentro dos templos. É homens, aleluia, adorando mais o homem do que a Deus. O Silas Malafaia adora mais o Bolsonaro do que o próprio Deus. Um teólogo, é um homem compulsado na palavra? É. Quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Conhece? Nós não precisamos conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ser salvo, não. Se nós der crédito, se nós der a vida um versículo na palavra, salva a nossa alma. Eles estudam para enganar as pessoas. E as pessoas estão caindo cada vez mais nesses laços inflamados de Satanás. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele faz acontecer para provar que Ele é Deus. Ele fez. Ele provou para mim que Ele é Deus e que Ele está no comando das nossas vidas. Eu já contei aqui várias outras vezes. E o passado que eu tive 16 dias, que eu escutei as vozes que me diziam 24 horas por dia. 30 dias se eu fosse contar detalhe por detalhe. O que eu vi seria pouco para me contar. Falei e repito. Há um sistema no meio dos evangélicos. Há um sistema por trás, enganando muitas e muitas pessoas. Abra seus olhos. Renove sua fé com Cristo. Satanás não gosta de mim, que eu falo a verdade. Um dia ele queria tirar minha vida de qualquer forma, mas ele não conseguiu porque o Senhor estava comigo. Ele mandou entrar debaixo do carro e disse para mim: entra debaixo do carro porque você não tem mais jeito para a sua vida. E eu disse a ele: eu pedi você não me deu nada, você não tem para dar. Entreguei minha vida para você, Satanás. Ele disse para mim: não tem nada para te dar, nós somos miseráveis. Dava gargalhada e dizia para mim: entra debaixo do carro agora, acaba com sua vida. E o dia eu fui
pela última vez e disse para mim: você escolheu estar com Deus, com o seu Deus que você fala, né? Eu digo para você, não saia, porque se você sair, nós voltamos em dor para a sua vida. E depois desse dia, essa voz me disse, eu não ouvi mais as vozes. Cessou. Teve um dia que eu tive uma recaída. Eu detalhe, se eu fosse contar aqui, era muito tempo para me contar o detalhe que aconteceu comigo, sobre família. Eu tive uma recaída. Eu bebi 3 dias, eu fiquei bebendo, sem parar. Tudo quanto é tipo de álcool eu bebia. Aí eu fui para casa, chegando em casa um dia, já tinha parado de beber. Estava fraco. Eu possuía uma propriedade que eu tinha. Eu fui lá um dia à tarde, escurecendo, para 6 horas da tarde. Ali tinha um morro, onde tinha uma branqueara. Eu subi naquele morro, porque lá tinha sinal de internet. Eu fui até para mandar enviar uma mensagem. Chegando lá naquele alto, arrojou milhares e milhares de vozes que descia a meu redor, que me cercaram. E aquelas vozes vinham gemindo de todo tipo. Aquele gemido vinha de todo tipo, de toda maneira. Ali eu não suportei, eu desci correndo daquele alto. Peguei a moto que estava encostada embaixo e saí. A disparada para a casa do meu pai. Cheguei na casa do meu pai. Eu deitei na cama ali, já tomei banho e deitei. Eu não consegui dormir à noite. E a noite inteira atormentado. Ele passava e gritava. Passava de uma estrada que passava perto do terreiro da casa do meu pai ali. Aquele passava em cavalos e gritava. No outro dia, eu voltei para os caminhos. Há 7 anos. Nunca mais ouvi. Não brinca com o Senhor. Eu peço nessa manhã, por favor, não brinque com Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Cuidado. Se tiver a dizer algo que não adianta falar, abre sua boca, cale-se. Fale com Deus. Ele sabe todas as coisas. Eu deixo essa mensagem para vocês. Voltaremos numa outra oportunidade, gente. Meio-dia, vai dar 11 horas, né? Nós vamos voltar numa outra oportunidade para estar falando mais, né, algo. Sempre eu falo um pedacinho dos meus acontecimentos que aconteceu na minha vida. Tem muitas coisas que aconteceram no prazo de 20 anos eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Tive muitas experiências eu tive, espirituais. Cuidado, você pode entrar, pode rir à vontade, pode falar à vontade ir na sua plataforma. Você que não acredita em Deus, o problema é seu. Se você não acredita, tudo bem. Deus, Ele é Deus da mesma forma. Se você acredita, parabéns. Agora, se você não acredita, o problema é seu. Ele vai mudar por causa da sua opinião ridícula que você tem. Deus não muda por causa da minha opinião, por causa da sua opinião. Um dia eu tive a mesma opinião, disse para ele que eu não valia nada. Entreguei minha vida para Satanás. E ele provou, quando ele está entrando na vida do homem, ele prova para ele que ele existe. Ele provou para mim que ele é Deus e que ele está conosco. O momento mais alegre
eu voltei, que a minha irmã orou por mim, meu ouvido eu deu um estouro nos meus ouvidos, e comecei um coral a cantar dentro dos meus ouvidos. Um coral celestial que vinha, eu não sei de onde as vozes vinham, eram de todos os lados. Um coral que cantava tão maravilhosamente dentro dos meus ouvidos. Eu vou deixar aqui um coral para comparar. Eu me sinto, quando eu lembro, eu fico sem palavra para dizer quão grande é o nosso Deus para conosco. Só de imaginar que Ele ama o homem mais do que o mundo inteiro. Às vezes você pensa, mas não tem valor nenhum. Eu sou insignificante, não. Você significa muito para o Senhor. Diz a palavra que o homem vale mais do que o mundo inteiro perdido. Uma alma tem muito valor. E quando Ele escolhe no ventre da mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse coral aqui, nós estamos encerrando aqui, né? A nossa transmissão. Gente, muito obrigado a vocês, todos aí que entrou comigo nas plataformas do Kawaii, do TikTok. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, como eu disse, né? Temos que fazer o nosso almoço hoje. Mas eu sou grato a Deus por vocês todos que entraram comigo, você que comentou, você que deixou sua curtida. Muito obrigado, gente. E gratidão, receba aí, ó, do fundo do meu coração. Essa gratidão eu envio do coração de Deus para o meu coração, do meu coração para o seu coração. Aleluia. Que Deus venha grandemente abençoar a sua vida. Que Deus venha grandemente abençoar a sua família. Que você possa, aleluia, ter um final de domingo abençoado. Que Deus venha derramar sobre você muita paz, muito amor, muita força e ânimo para nós irmos em frente nas nossas batalhas. Não esqueça, Deus é contigo. Ele não abre mão de você. Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus.